Aliás, vamos levantar aqui uma discussão que é o seguinte: qual é o melhor ou mais bem disputado campeonato nacional do mundo? Quem pode começar aí falando, defendendo sua tese sobre esse assunto? Eu quero ver você primeiro. Vamos você, ué. Não, porque eu quero rebater depois, não vai adiantar. Mas rebater. Tipo assim. Na sua opinião, vamos lá, manda ver. Muitos falam que é o inglês. O brasileiro também é o mais disputado. O inglês, assim, tem mais clubes bons. Mas, assim, tecnicamente eu prefiro o espanhol. Pelo fato, assim, tá sempre chegando o time espanhol, é campeão mundial, campeão da Europa League, da Champions League. Mas isso... A maioria dos... Entendi, não. Vem chegando, Atlético de Madrid, entendi, mas deixa eu fazer uma pergunta. Real, Barcelona. Isso faz com que o campeonato espanhol, por este critério, seja, na sua opinião, o campeonato mais disputado? Não, disputado no caso não. Aí tem vários pontos de vista. Disputado seria o brasileiro mesmo, ou o inglês. Porque basicamente na Espanha nós teríamos aí 3 clubes que sobressaem ou que tentam, sempre estão buscando título. O Atlético de Madrid seria aí uma terceira força, né? Sim, assim, eu ponho tecnicamente, pra mim, acho melhor. Tipo assim, tecnicamente. Mas os outros clubes que não disputam, por exemplo, sempre o título, estão no mesmo nível técnico de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid? Não estão no mesmo nível técnico. Porque esses 3 estão muito acima, para mim, muito acima dos outros clubes no mundo inteiro. Por isso que por isso que eu já discordaria, claro, né? Entendendo o seu ponto de vista, mas discordaria, porque se você tem 2 ou 3 clubes no máximo, sempre ali no auge, na ponta, tecnicamente disputando título e sobressaindo, para o campeonato em si, ele se transforma num campeonato meio maçante. Para o torcedor desses clubes, por exemplo, que não disputam o título, deve ser uma desgraça, né? Condição assim, cada empate contra um Barcelona contra um Real Madrid é uma vitória. Isso acontece uma vez aqui, outra ali, às vezes uma vitória, mas né, vitória mesmo de placar. Isso que eu disse, não seria o mais disputado, ou o melhor, mas tecnicamente você acha mais atrativo. Os 4 times espanhóis você são diz mais tecnicamente fortes. Entre os times, a técnica não, são dos mais times. Fortes. Sim. Entendeu? Sim. E os outros clubes. Sim. E aí, pessoal? Eu já acho que nacional, até pela dificuldade e tudo mais, eu acho que seria o Campeonato Brasileiro. Inclusive até o mais disputado que existe hoje, né? Independente de níveis, né? De competição. Sim. Tudo. Você vê aí, vamos botar aí um time dito pequeno disputando de igual para igual um time que está na liderança do campeonato. Inclusive tirando pontos importantes durante o ano. Né, desses times que acabam sendo consagrados campeões. Tem uma característica aqui no futebol brasileiro que eu até quero complementar o que você está falando, embora eu não concorde sobre ser o campeonato brasileiro ou mais disputado, enfim, que é o seguinte: a extensão territorial do Brasil comparado com qualquer país da Europa é absurda. Né? Isso dificulta muito para um clube grande, por exemplo, que sai lá do sul para jogar lá no Nordeste. E outra coisa, não só a extensão, isso desgasta. Não só a extensão, nós temos aí, vamos botar aí, 2 jogos na semana, quando a maioria desses campeonatos tem um jogo por semana. E num país que é menor do que uma cidade de interior de qualquer estado, não todos os estados, mas um país que é menor do que uma cidade no interior do estado do Rio, por exemplo. Como a nossa aqui. Se você pegar, por exemplo, um clube que está, vamos botar aí, um clube que está disputando Libertadores, aí ele sai daqui, vai lá na Venezuela jogar um campeonato e já volta para jogar até o próprio brasileiro. Isso dificulta. O brasileiro, vamos botar aí, o Inter vai jogar, o Inter não, que o Inter está na segunda. Vamos botar o Grêmio. Você pode pegar no pé dos torcedores do Inter. O Grêmio joga quarta-feira em casa. No sábado, quer dizer, ele jogou na quarta, ele vai jogar no sábado. No sábado, ele já pode estar jogando no Mané Garrincha. Olha, ele cruza o país inteiro, quer dizer, ele jogou na quarta-feira à noite, ele viaja na quinta-feira de manhã cedo para chegar na quinta-feira à tarde no Mané Garrincha, né, em Brasília, para jogar no sábado. O time não treina durante esses dias. Ele tem que ficar se recuperando a parte física dos jogadores. Talvez por isso de uma viagem longa. Só para complementar, talvez por isso seja disputado, porque é um clube de menor expressão que não está em competições como essa,
já chega mais preparado. Mais E aí, preparado, esse nível- não viajou tanto. Sim, eu acredito Não que sim. viajou tanto. Mas Não. também nem conta, nem acho que conta muito, porque também o time pequeno que está lá embaixo na tabela também viajou. Não, mas aí talvez ele não Também esteja viajou. viajando no meio de semana. Já foi eliminado de uma Copa do Brasil, não vai ter Não, pra treinar. sim, mas eu tô Né? no próprio Brasileirão, a gente tem isso também, 2 jogos numa semana. Não, sim, exatamente. Na minha opinião, seria o campeonato inglês. O campeonato mais disputado, devido exatamente à quantidade de clubes, né, com potenciais parecidos, né, com craques, Ano etc. passado nós tivemos uma surpresa O lá. Leicester, O Leicester exatamente. foi campeão O que inglês. faz Jogando ficar ainda muito. mais disputado. Jogando né? muito. Mas, só como exemplo, na última rodada, por exemplo, o Tottenham perdeu para o West Ham, que o Tottenham disputando o título, claro que a essa altura, eu acho que ele já não viu mais chance de ser campeão, e talvez por isso tenha relaxado. Né? Mas perdeu para um clube que está no meio da tabela para baixo ali, não está disputando título nenhum e dificilmente vai disputar. Mas eu vejo assim, quando tem um jogo com um clube que não é de tanta tradição em disputa de título, ele faz um jogo mais complicado, mais difícil. Então por isso eu vejo esse nível aí. Quanto à parte técnica, eu acho que é um campeonato também, tecnicamente, bem interessante. Não acho que não foge tanto assim do espanhol, não. Mas aí eu te pergunto. Até porque o espanhol não são todos os times também que tem esse nível técnico, não. Aí já destoa exatamente de clube para No clube. inglês você consegue ter um equilíbrio um pouco maior. Inclusive o equilíbrio eu vejo no alemão também. Mas aí eu te pergunto, será que eles conseguiriam manter esse nível técnico, tendo que enfrentar viagens como um time brasileiro enfrenta? O cansaço que os jogadores brasileiros Se enfrentam? formos comparar, é mais difícil. Se igualar, porque vamos botar, um time da Inglaterra consegue viajar entre um jogo e outro de ônibus. Num ônibus luxuoso, confortável, não precisa de avião. Os gramados são sempre tapetes. Os gramados são tapetinhos e a estrutura em si é toda bem melhor do que muitos estados Mas aí também tem um brasileiros. outro detalhe. Né? Eu acho que os clubes ingleses se enfrentassem a situação que os clubes brasileiros enfrentam, mas tendo a parte financeira que eles têm lá, ou seja, os ganhos, eles investiriam Teriam aqui chance de se 2 sair anos, se fosse melhor. possível. Teriam chance Pariu, de por se exemplo, sair que o melhor. Palmeiras está fazendo esse ano. Mas eu acho que... O Palmeiras pode disputar os 50 campeonatos esse ano. Sim, com mas eu creio que se você pegar um time grande desse lá da Europa e botar ele aqui um ano para ele fazer uma experiência, ele vai capengar. Nesse primeiro ano ele capenga. Ele vai ter Porque ele não está dificuldade, acostumado a jogar dois jogos na mesma semana. Joga 40 graus, 4 horas da tarde, Os um caras têm domingo. elenco, né? Diferente. Não, eles têm elenco. Não, isso aí não deles discuto. fechado. Mas O esse será que reserva eles... do City vai ganhar do time melhor do top do Brasil. Sim, mas é o que acontece. Pode revezar. Eu acho assim, comparar futebol de um time do outro, a gente não tem muito como comparar. A gente tem como comparar quando chega na final. Lá do Mundial Interclubes. E no Mundial Interclubes, de vez em quando um time brasileiro, um time sul-americano vai lá e dá uma chapelada num time europeu. Tempo no papo, antigamente. Não, mas acontece. Você vê que desde que a FIFA criou esse Mundial, o Mundial da FIFA, só que o brasileiro que chegou à final e ganhou. Sim, Porque os outros países também, eles não ganham. No caso da Argentina, né? Ou o Atlético Nacional. A gente tá falido. O argentino tá falido. Não vai. Não consegue chegar. Agora, tecnicamente, eu não sei se eu concordo que o espanhol seja. Se você pegar só Barcelona. Aqui cada um deu uma opinião diferente. Não, mas eu gosto. Eu digo porque você Real, fala. eu acho forte. Mas eu acho que quando fala tecnicamente. São jogos bonitos de se verem na Europa. Não, sem dúvida. Na Itália também você encontra. Eu acho que sim, na Inglaterra. Boa técnica. O maior time da Inglaterra pra mim é o Manchester. Se apequenou pra caramba. Nem classificar pra Champions não consegue. Os clubes lá. Esse ano o Leicester que deu uma parecida aí. aí. Mostrou no ano passado, né, pela contabilidade, o time que mais faturou na temporada passada. Não, tem dinheiro, é o maior clube. Tá faltando ali encaixar alguma peça. Se eu não me engano, o Manchester também tem o maior número de torcedores, sócios, né? Sócios torcedores do mundo, acho que é o Manchester United, se eu não me engano. Aí você levantou um assunto. Eu acredito que sim. Inclusive, quem podia levantar isso pra gente é o nosso diretor, o seu Jair, mas ele infelizmente agora não está presente aqui com a gente. Não, mas se ele confirmar, botar um ok assim se for essa informação verdadeira, ele coloca aqui no programa, na edição. Um likezinho aí no mês da edição aí. Mas aí só voltando ao assunto, aí você tem o italiano, mas a Juventus está sobrando no italiano, não tem muito
A Inter deu uma decaída muito boa. Eu acho que o Milan mudou de dono esses dias agora, parece que foi comprado por outro. Tô por fora. E aí, de repente, remonta, né? Porque o Milan sempre foi uma força do futebol italiano que. O Milan, Internacional, né? A Inter, né? Que deu uma decaída muito boa, aliás, né? Por nomes, o futebol italiano tem inúmeros clubes que sempre teve ali. Sampdoria era o clube que forçava, né, o disputas. Parma, né? Do Roma, Roma, enfim. Mais até do que na Espanha. Mas não, acho que não chega aos pés aí, atualmente, por causa desse distante, assim, dessa diferença entre a Juventus e os outros clubes. Que agora está muito grande, o abismo está muito grande. Já o futebol alemão, com o Bayern sobrando ultimamente, né? Aí o Borussia está ali. O Borussia está ali tentando. O Leipzig esse ano estava disputando liderança com o Bayern também. O Wolfsburg já deu uma sumida grande já há uns bons anos, né? Levou uma senhora goleada no último jogo contra o Bayern. Que também era um excelente clube, sempre brigava, né? O Wolfsburg, né? Brigava bem ali no alemão. Ali, a gente acaba sabendo disso porque são sempre clubes que aparecem numa Champions ou numa Europa League, por quê? Até a mídia mesmo divulga mais. E aí acaba, nessa parte, aparecendo, já fica mais fácil você ver. Igual, nesse caso de disputado, aí eu acho que já fica um empate aí entre o futebol inglês e o brasileiro. Porque todo ano tem uma turma do brasileiro tentando segurar lá em cima, aí um passa o outro. Né? Às vezes um clube a disputa é sempre muito boa. Às vezes um clube que nem tem, assim, todo mundo acha que não vai conseguir. Por exemplo, o Botafogo no ano passado não se esperava tanto dele no brasileiro e acabou achando uma pontinha lá na pré-Libertadores. Né? Mas a gente chega a um consenso aqui de qual seria, porque já que cada um tem uma opinião diferente. Não, disputado eu aposto no brasileiro mesmo. Seria mais que o inglês, na sua opinião? Na minha opinião seria. Disputado. O inglês, raramente um clube faz o que o Leicester fez. Raramente faz também. Pode brigar um jogo ou outro disputado, ser jogo disputado, mas durante a temporada toda não consegue ser campeão. O Leicester é um em poucos. Mas também lá também não tem todo ano o mesmo campeão, mas sempre é muito diferente. Né? Ultimamente o Chelsea esse ano é campeão. Na temporada anterior ao Leicester, quem foi o campeão? Alguém se lembra aqui? Eu sei que fica mais. Seu Jair, fala aí. Quem foi o último campeão inglês antes do Leicester? Aí, Manchester City. Então você vê que sempre disputado. Fica entre esses cinco, Manchester City, o Arsenal, o Liverpool. Não, o Arsenal acho que já tem um bom tempo que não ganha porcaria nenhuma, né? Sempre fica entre esses mesmo também. No Brasil, cada ano você tem um, né? Já tivemos nos últimos anos aí, Flamengo, Corinthians, Fluminense, São Paulo, numa época ganhou 3 seguidos, Santos, São né? Paulo, mas aí sobre a extensão territorial que vocês estavam falando também, que os 4 grandes do Rio são grandes, os de São Paulo também são grandes, por isso que seria disputado, mas fica entre esses também. Os campeões ingleses, 2016 Leicester, né? Chelsea, aí pra baixo. Manchester City, Manchester United, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Manchester United de 2009 a 2007, Chelsea. É isso aí mesmo. É raro aparecer um pequeno aqui no meio aqui. Vamos botar assim, fora o Leicester ano passado, na temporada passada, o menor aqui que apareceu aqui teria sido o Everton em 87. Em 1900 eu era criança ainda. Que é um time de tradição na Inglaterra, mas também fez um bom campeonato esse ano. Aí teve o Blackburn Rovers em 95, teve em 95, que o Blackburn, que você nem como é que pronuncia. Blackburn, uma bosta dessa aqui, o Rovers aqui da vida aqui, foi em 95, o último pequeno antes do Leicester. Então vamos fazer o seguinte, já que você citou o espanhol pela questão técnica, vamos fazer uma votação aqui. Já que ficou o inglês e o brasileiro. Brasileiro ou inglês? Brasileiro. Você? Brasileiro, inglês, disputado? Inglês. Pô, jogou a... Não, inglês não. Brasileiro, disputado. Mas eu preferia que fosse a Inglaterra, o inglês. Devido ao número de clubes para... Porque botar disputado ou melhor, entendeu? Para mim disputado seria o brasileiro. Mas melhor seria o inglês. Não, melhor com certeza, não tem, tecnicamente não se discute. Mas é porque o campeonato brasileiro é muito complicado, cara. Cada ano o clube já mudou 500 jogadores. Sim, entendeu? Não tem como você manter, é muito difícil, né?
técnico já muda muito, né? São uns 500 por campeonato. Né? Costuma ganhar uns 10 por rodada. 2 jogos, tipo assim, acho que é partida de 10. Cada 10 jogos já muda o técnico. Né? Ao contrário do futebol inglês, que deixa o técnico lá 2, 3, 5 anos, 10 anos. Isso é uma coisa assim que pra gente é difícil de entender, né? Os próprios jogadores ficam a carreira quase toda num clube só. Tem essa diferença, né? Se você tem uma equipe sempre ali que muda 1 ou 2 peças só, é fácil você manter um técnico. Mas o que acontece? No Campeonato Brasileiro, muda mais o campeão. É mais comum mudar mais o campeão. Por exemplo, Palmeiras, Corinthians. Muito difícil. Nós tivemos 2 seguidos aí do Cruzeiro. Nós tivemos que perde também, muda Fluminense, muito. Corinthians, Fluminense em 2010, Flamengo em 2011, em 2009. Entendeu? São Paulo que ganhou 3 seguidas aí, mas não São do clube é, dos 13 mesmo. não é comum um time ganhar 3 seguidas. O último acho foi o São Paulo. O último fora do clube dos 13 que ganhou foi o Atlético Paranaense na época, nem sei, acho que nem era em ainda. 2001. Não era ainda esse Não, formato. já era no formato. Já era o formato já pontos era, corridos. o formato pontos corridos foi implantado em 2000. Entendeu? Quando o Vasco da Gama foi campeão. Isso, aí depois vieram os pontos corridos. Aí, os pontos corridos 2000. Eu acho que dá para aceitar que seja o brasileiro mais disputado, exatamente por essas dificuldades também territoriais. E acontece, o São Caetano foi vice-campeão brasileiro 2 vezes. E por aí vai. Despontou assim, acontece de time o São Caetano chamado grande ir para a segunda divisão. Também, né? Chegou até a ser vice-campeão da Libertadores. Acontece, no brasileiro acontece de time grande, chamado grande ir para a segunda divisão. Né, essa disputa acaba sendo bem acirrada. Mas é exatamente a dificuldade. É ver um clube pequeno que tem menos jogos, que se estruturou, ou que, sei lá, corre dobrado e acredita e tem lá alguns investimentos. Né? Enfim, vamos ficar aqui então. Deu brasileiro. A gente ia falar mais de futebol internacional, mas no final das contas esse campeonato brasileiro é realmente difícil. E vai começar a partir da próxima semana e a gente vai ficar em cima dele agora acompanhando rodada a rodada, ok? Grande abraço aí pra galera, até a próxima. Valeu.